As maiores descobertas do mundo mudaram o curso da história e transformaram a forma como entendemos o universo, a natureza e a nossa própria existência. Agora, vamos explorar as 5 descobertas mais impactantes da humanidade, que abriram portas para avanços extraordinários. Começamos com a descoberta da eletricidade, um marco que revolucionou completamente o mundo moderno. Embora a eletricidade tenha sempre existido na natureza, foi só no século XVIII que cientistas como Benjamin Franklin, com seu famoso experimento da pipa e raio, começaram a entendê-la. Mais tarde, inventores como Nikola Tesla e Thomas Edison desenvolveram maneiras de gerar e distribuir eletricidade, transformando nossas vidas. A descoberta da eletricidade foi um processo gradual e complexo que envolveu séculos de observações e experimentos. A eletricidade em si sempre existiu na natureza, como nas descargas de raios e nas manifestações elétricas que ocorrem dentro do corpo humano. No entanto, entender, manipular e usar essa força natural de forma controlada só começou a ser possível a partir do século XVII. Um dos primeiros grandes passos foi dado pelo cientista inglês William Gilbert, que, em 1600, cunhou o termo eletricidade em seus estudos sobre magnetismo e eletricidade estática. Ele observou como certos materiais, quando esfregados, podiam atrair pequenos objetos, fenômeno que conhecemos hoje como eletricidade estática. No século XVIII, a pesquisa sobre eletricidade começou a ganhar mais força. Em 1752, Benjamin Franklin realizou seu famoso experimento com a pipa e o raio. Franklin acreditava que os raios eram uma forma de eletricidade, e para provar isso, ele soltou uma pipa durante uma tempestade. A chave presa à linha da pipa teria conduzido à eletricidade dos raios, comprovando sua teoria. Esse experimento foi um marco importante, pois demonstrou que a eletricidade podia ser manipulada e estudada de maneira controlada. A partir dessa descoberta, Franklin inventou o para-raios, uma aplicação prática que usava a eletricidade para proteger edifícios de danos causados por raios, e abriu caminho para um entendimento mais profundo sobre a natureza da eletricidade. Durante o século XIX, a eletricidade começou a ser explorada de maneira mais prática, graças a inventores como Michael Faraday e Alessandro Volta. Volta, em 1800, desenvolveu a primeira bateria elétrica, conhecida como pilha de Volta, que permitia gerar uma corrente elétrica contínua. Esse foi um grande avanço, pois tornou possível estudar a eletricidade de forma controlada e contínua, ao invés de depender de eventos naturais como raios. Já Faraday, por sua vez, descobriu a indução eletromagnética, um princípio que permitiu a criação de geradores de eletricidade. Sua descoberta foi crucial para o desenvolvimento de motores elétricos e da eletrificação em larga escala. O trabalho de Faraday mostrou que a eletricidade podia ser gerada e transmitida, o que foi essencial para a revolução industrial e o desenvolvimento da tecnologia moderna. Porém, foi no final do século XIX que a eletricidade realmente começou a transformar o mundo. Thomas Edison e Nikola Tesla foram dois dos maiores nomes dessa era. Edison é conhecido por inventar a lâmpada elétrica incandescente, mas sua maior contribuição foi a criação de sistemas que permitiam a geração e distribuição de eletricidade em larga escala, como as redes de energia elétrica. Seu trabalho levou à eletrificação de cidades inteiras, começando pela cidade de Nova York. No entanto, a verdadeira revolução veio com Tesla, que, ao contrário de Edison, acreditava no uso da corrente alternada, CAS, para transmitir eletricidade a longas distâncias, de forma mais eficiente e segura. Tesla foi responsável pela criação de tecnologias que permitiram a transmissão de eletricidade por vastas redes, algo que utilizamos até hoje. A descoberta e o desenvolvimento da eletricidade mudaram a sociedade para sempre. Ela permitiu o surgimento de novas indústrias, revolucionou a comunicação com a invenção do telégrafo e mais tarde do telefone, e tornou possível o desenvolvimento de tecnologias modernas, como computadores, automóveis e dispositivos eletrônicos. Hoje, a eletricidade é essencial para quase todas as atividades humanas, desde a iluminação de nossas casas até o funcionamento de aparelhos hospitalares e satélites.
Em resumo, a descoberta e a utilização da eletricidade foram um ponto de partida para o mundo moderno como o conhecemos, tornando-se uma das maiores conquistas da humanidade. Hoje, Outra descoberta monumental foi a teoria da gravitação universal, formulada por Isaac Newton no século XVII. Newton, após observar uma maçã caindo de uma árvore, começou a questionar o que mantinha os planetas em órbita e por que os objetos caíam em direção ao solo. A partir disso, ele desenvolveu a teoria da gravidade, que não só explicava o movimento dos corpos celestes, como também abriu caminho para os avanços na física e na astronomia. A teoria da gravitação universal foi uma das descobertas mais importantes da história da ciência, formulada por Isaac Newton no século XVII. Esta teoria revolucionou a forma como entendemos o movimento dos corpos celestes e como tudo no universo está conectado por uma força invisível, e a gravidade. Tudo começou quando, segundo relatos, Newton observou uma maçã caindo de uma árvore e se perguntou: por que os objetos caem em direção ao solo e o que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra? A partir desse simples questionamento, ele desenvolveu uma das teorias mais influentes da física. O conceito central da teoria da gravitação universal é que todos os corpos no universo exercem uma força de atração sobre outros corpos. Essa força é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Em outras palavras, quanto maior a massa de um objeto, maior será sua atração gravitacional. E quanto mais distante dois objetos estão, mais fraca será essa força. Essa fórmula simples explica desde a queda de uma maçã até os movimentos planetários, e é válida em todo o universo. Newton percebeu que a mesma força que faz uma maçã cair também é responsável por manter os planetas em órbita ao redor do Sol, criando uma conexão entre os fenômenos terrestres e os celestes. Antes de Newton, o entendimento do universo era baseado em grande parte nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu, que acreditavam que os planetas e estrelas se moviam em órbitas circulares perfeitas ao redor da Terra. Esses modelos geocêntricos foram questionados por cientistas como Copérnico, que propôs que o Sol era o centro do sistema solar, e Kepler, que sugeriu que os planetas se moviam em órbitas elípticas, não circulares. Mas foi Newton quem forneceu a base matemática para explicar por que os corpos se movem dessa maneira. Sua lei da gravitação universal não apenas confirmou as leis de Kepler, mas também permitiu prever os movimentos dos planetas com grande precisão, consolidando a visão heliocêntrica do universo. A teoria da gravitação universal também teve implicações profundas na física e na astronomia. Ela permitiu, por exemplo, calcular a órbita de cometas e prever o movimento de satélites artificiais e espaçonaves. O trabalho de Newton foi tão inovador que suas equações continuaram a ser usadas por séculos para calcular tudo, desde a trajetória de projéteis até as interações gravitacionais entre galáxias. Sua teoria também abriu caminho para o desenvolvimento da mecânica clássica, um campo da física que estuda o movimento dos corpos e as forças que os afetam. No entanto, apesar de seu enorme sucesso, a teoria da gravitação universal de Newton tem suas limitações. Ela é extremamente precisa em muitas situações, mas começa a falhar quando aplicada a objetos extremamente pequenos, como partículas subatômicas, ou a situações com gravidade muito forte, como o interior de um buraco negro. Essas falhas foram corrigidas mais tarde com a teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, no início do século XX. Einstein propôs que a gravidade não era uma força no sentido tradicional, mas sim o efeito da curvatura do espaço-tempo causado pela presença de massa. No entanto, a teoria de Newton ainda é amplamente utilizada, pois, em situações cotidianas, ela oferece resultados muito precisos. Em resumo, a teoria da gravitação universal de Newton foi um avanço monumental que transformou a ciência. Ela nos deu as ferramentas para entender os movimentos dos planetas, estrelas e galáxias, e estabeleceu as bases para a física moderna. Ao conectar fenômenos aparentemente simples, como a queda de uma maçã, com o movimento de corpos celestes distantes, Newton demonstrou a elegância e a simplicidade das leis que governam o universo. Mesmo com o advento de novas teorias, sua descoberta permanece fundamental para o entendimento do cosmos.
A teoria da evolução por seleção natural, proposta por Charles Darwin no século XIX, é uma das descobertas mais importantes na história da biologia, pois transformou radicalmente a forma como entendemos a vida e sua diversidade. Darwin apresentou suas ideias pela primeira vez no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859, onde ele descreveu o processo pelo qual as espécies mudam e se adaptam ao longo do tempo. A essência dessa teoria está no conceito de que os seres vivos passam por variações hereditárias e que essas variações podem aumentar ou diminuir as chances de sobrevivência e reprodução em determinado ambiente. Os organismos com características mais vantajosas têm maior probabilidade de sobreviver e deixar descendentes, enquanto aqueles menos adaptados têm menores chances de sucesso. Esse processo, chamado de seleção natural, é o motor da evolução. O ponto de partida para Darwin foi a observação da grande diversidade de espécies na natureza, especialmente durante sua famosa viagem às Ilhas Galápagos a bordo do navio HMS Beagle. Lá, ele notou que espécies de animais, como os tentilhões, variavam de ilha para ilha. Cada espécie parecia estar adaptada às condições específicas de seu ambiente. Por exemplo, os tentilhões de uma ilha possuíam bicos mais longos e finos, ideais para pegar insetos, enquanto os de outra ilha, com sementes duras como principal alimento, tinham bicos mais curtos e fortes. Darwin concluiu que essas variações não eram por acaso, mas que as características mais adequadas ao ambiente local eram favorecidas ao longo das gerações, aumentando as chances de sobrevivência desses indivíduos. Com o tempo, essas pequenas variações poderiam resultar no surgimento de novas espécies. A teoria da evolução por seleção natural também desafiou as ideias predominantes na época, que acreditavam que as espécies eram fixas e imutáveis, criadas em suas formas atuais. Darwin mostrou que as espécies não são estáticas, mas mudam constantemente ao longo do tempo. Ele propôs que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, o que significa que todas as formas de vida, desde as bactérias até os seres humanos, estão conectadas por uma longa árvore evolutiva. Isso foi um rompimento revolucionário com a visão tradicional e religiosa da criação da vida, e enfrentou resistência, mas com o tempo se tornou amplamente aceita na comunidade científica. A seleção natural pode ser entendida como um processo contínuo que atua sobre as variações genéticas que surgem de forma aleatória nos organismos. Essas variações podem ser causadas por mutações genéticas, recombinação durante a reprodução sexual e outros fatores. Quando uma variação dá ao organismo uma vantagem, por exemplo, melhor camuflagem, resistência a doenças, ou habilidades mais eficazes de caça ou coleta de alimentos, esse organismo terá mais chances de sobreviver, se reproduzir e passar essa característica para seus descendentes. Ao longo de muitas gerações, essas pequenas mudanças acumuladas podem resultar em transformações significativas, até mesmo no surgimento de uma nova espécie. Além da seleção natural, Darwin também reconheceu o papel da seleção sexual, um processo em que características que aumentam as chances de sucesso reprodutivo são favorecidas. Por exemplo, o pavão macho, com suas penas exuberantes, atrai as fêmeas, mesmo que essas penas sejam um fardo para sua sobrevivência. Neste caso, a pressão seletiva não vem diretamente do ambiente, mas da competição por parceiros. Assim, a seleção sexual pode levar à evolução de características que não necessariamente melhoram a sobrevivência, mas aumentam o sucesso reprodutivo. Com o desenvolvimento da genética no início do século XX, especialmente após a redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel sobre hereditariedade, a teoria de Darwin foi solidificada. Os cientistas puderam entender melhor os mecanismos pelos quais as variações genéticas são passadas de uma geração para outra, dando um fundamento molecular à seleção natural. Hoje, a síntese moderna da biologia evolutiva combina as ideias de Darwin com os avanços em genética, criando uma explicação robusta para a evolução das espécies. A teoria da evolução por seleção natural não apenas revolucionou a biologia, mas também influenciou profundamente áreas como a medicina, ao explicar a resistência de bactérias a antibióticos, e a ecologia, ao mostrar como as espécies interagem com seus ambientes.
Além disso, ela levantou discussões filosóficas e éticas sobre o lugar da humanidade no mundo natural. Em última análise, a teoria de Darwin nos deu uma compreensão profunda e conectada da vida na Terra, mostrando que todas as formas de vida estão relacionadas e que a evolução é um processo contínuo, que nunca para. Essa descoberta não apenas explicou a diversidade da vida na Terra, mas também influenciou áreas como genética, medicina e ecologia, transformando para sempre a forma como enxergamos a vida e o nosso lugar no mundo natural. A descoberta da penicilina é uma das maiores revoluções da medicina moderna e salvou milhões de vidas ao longo do século XX. Tudo começou em 1928, quando o bacteriologista escocês Alexander Fleming fez uma descoberta aparentemente acidental. Fleming estava estudando uma bactéria comum chamada Staphylococcus aureus em seu laboratório em Londres, quando percebeu algo curioso, e um de seus pratos de cultura bacteriana havia sido contaminado por um mofo. O mais interessante, no entanto, era que as colônias bacterianas ao redor do mofo estavam morrendo. Em vez de descartar o experimento como um erro, Fleming decidiu investigar mais a fundo. Ele identificou que o mofo era do gênero Penicillium, e que ele produzia uma substância capaz de matar bactérias. Assim, a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo, foi descoberta. A penicilina foi uma descoberta revolucionária porque, até então, muitas infecções bacterianas eram fatais ou extremamente difíceis de tratar. Doenças como pneumonia, sífilis, infecções no sangue, sepse e até ferimentos infeccionados eram uma ameaça séria à vida, já que os médicos não tinham formas eficazes de combater as bactérias. Antes da penicilina, tratamentos comuns envolviam desde o uso de substâncias tóxicas até amputações, com poucos resultados. Com a penicilina, pela primeira vez, foi possível eliminar infecções de forma eficaz e segura. Essa descoberta abriu as portas para o desenvolvimento de uma série de outros antibióticos, o que mudou para sempre o campo da medicina. Embora Fleming tenha feito a descoberta inicial, a penicilina não foi imediatamente utilizada como um medicamento em larga escala. O processo para transformar a penicilina em um tratamento eficaz e acessível foi longo e envolveu o trabalho de outros cientistas. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas Howard Florey e Ernest Boristein retomaram os estudos sobre a penicilina e conseguiram desenvolver um método para produzi-la em larga escala. O trabalho deles foi crucial para que a penicilina fosse testada e aprovada como um medicamento seguro para tratar infecções em humanos. Durante a guerra, a penicilina salvou milhares de vidas, sendo usada para tratar ferimentos e infecções em soldados, mudando completamente o rumo dos tratamentos médicos em cenários de combate. A penicilina funciona atacando a parede celular das bactérias, destruindo a estrutura que as protege e, assim, matando-as. O mais interessante é que, ao contrário de muitos outros medicamentos da época, a penicilina era eficaz contra uma ampla gama de bactérias e apresentava poucos efeitos colaterais para os pacientes. Esse fato a tornou um medicamento milagroso, capaz de tratar infecções de forma rápida e eficiente. Com o sucesso da penicilina, a medicina entrou na era dos antibióticos, e várias outras drogas desse tipo foram desenvolvidas posteriormente para combater diferentes tipos de infecções bacterianas. A era dos antibióticos, iniciada pela descoberta da penicilina, trouxe muitos benefícios para a saúde pública. Infecções que antes eram fatais passaram a ser tratadas com relativa facilidade, e isso ajudou a aumentar a expectativa de vida em todo o mundo. Além disso, a penicilina e outros antibióticos permitiram o desenvolvimento de cirurgias mais seguras, já que os médicos agora tinham como combater as infecções pós-operatórias, que costumavam ser uma das maiores causas de morte. No entanto, o uso disseminado de antibióticos também trouxe novos desafios, como o surgimento de bactérias resistentes, o que ainda é um problema significativo para a medicina moderna. A descoberta da penicilina marcou um ponto de virada na história da medicina, mas também é um lembrete de como a ciência pode ser imprevisível e como as descobertas muitas vezes acontecem por acaso. Fleming não estava procurando por um antibiótico quando encontrou a penicilina, mas sua curiosidade e seu rigor científico o levaram a fazer uma descoberta que mudou o mundo.
Hoje, os antibióticos continuam a ser uma parte fundamental da medicina, mas a penicilina sempre será lembrada como o primeiro grande marco na luta contra as infecções bacterianas. Mesmo décadas após sua descoberta, a penicilina ainda é amplamente usada para tratar uma variedade de infecções bacterianas, especialmente aquelas causadas por bactérias gram-positivas, como a pneumonia e as infecções de pele. A contribuição de Fleming e de seus sucessores, Florey e Chen, foi reconhecida mundialmente, e eles receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945, celebrando a revolução que trouxeram para o tratamento médico. A descoberta do DNA. A descoberta do DNA e sua estrutura foi um dos avanços científicos mais significativos do século XX, revelando o código da vida e abrindo as portas para a biologia molecular moderna. A história dessa descoberta começa no século XIX, quando o químico suíço Friedrich Miescher isolou pela primeira vez uma substância que chamou de nucleína, em 1869. Ele retirou esse material dos núcleos de células presentes no pus de bandagens hospitalares e, apesar de não entender completamente sua função, ele sabia que havia descoberto algo importante. Anos depois, essa nucleína seria identificada como o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, a molécula que carrega as informações genéticas dos seres vivos. A função real do DNA permaneceu um mistério até o século XX, quando os cientistas começaram a explorar como a hereditariedade funcionava. No início, muitos acreditavam que as proteínas, e não o DNA, eram responsáveis por carregar as informações genéticas, já que as proteínas eram complexas e variáveis. No entanto, uma série de experimentos foi mudando essa visão. O mais marcante foi o experimento de Avery MacLeod McCarthy, realizado em 1944, que demonstrou que o DNA, e não as proteínas, era o material responsável por transmitir as características hereditárias. Esse experimento foi um marco para a biologia molecular, pois provou que o DNA era o manual de instruções, que passava de geração em geração. Apesar de saber que o DNA era a chave para a hereditariedade, a estrutura do DNA ainda era um mistério. Foi apenas em 1953 que os cientistas James Watson e Francis Crick propuseram o famoso modelo de dupla hélice. Esse modelo mostrava como duas cadeias de nucleotídeos se enrolavam em espiral, com as bases nitrogenadas formando degraus no centro, conectadas por ligações de hidrogênio. O segredo do DNA estava justamente na sequência dessas bases, adenina, A, timina, T, citosina, C, e guanina, G, que se emparelhavam de forma específica. A com T e C com G. Essa sequência era a base do código genético, que instruía as células a produzir proteínas, fundamentais para todas as funções biológicas. A descoberta da estrutura do DNA foi possível, em grande parte, graças ao trabalho da biofísica Rosalind Franklin e sua técnica de difração de raios-x. Franklin conseguiu gerar imagens detalhadas da estrutura do DNA, revelando o padrão de uma hélice dupla. Infelizmente, seu trabalho não foi devidamente reconhecido durante sua vida, e a maior parte dos créditos foi dada a Watson, Crick e Maurice Wilkins, que também colaborou com a pesquisa. Watson e Crick usaram as imagens de Franklin como base para seu modelo, mas ela só foi reconhecida muitos anos depois por sua contribuição crucial. A partir do modelo de dupla hélice, os cientistas passaram a entender como o DNA se duplicava e transmitia informações. Durante a replicação, as duas fitas da hélice se separam, e cada uma serve como molde para a formação de uma nova fita complementar. Isso garante que as células filhas recebam uma cópia exata do DNA durante a divisão celular. Essa descoberta também explicou como as mutações ocorrem. Mudanças nas sequências das bases durante a replicação podem resultar em novas características, o que é fundamental para o processo evolutivo. A compreensão da estrutura do DNA revolucionou não apenas a biologia, mas também a medicina, a genética e a biotecnologia. Nos anos seguintes, cientistas decifraram o código genético, descobrindo como as sequências de nucleotídeos no DNA são convertidas em aminoácidos, os blocos construtores das proteínas.
Em 2003, após mais de uma década de pesquisa, o projeto Genoma Humano foi concluído, mapeando todas as sequências de DNA do ser humano. Esse marco possibilitou avanços incríveis na medicina personalizada, no diagnóstico de doenças genéticas e no desenvolvimento de novos tratamentos. Hoje, a descoberta do DNA e de sua estrutura continua a ter um impacto profundo. As técnicas de manipulação genética, como a CRISPR, permitem que os cientistas alterem o DNA de organismos com precisão, oferecendo a possibilidade de curar doenças hereditárias e melhorar a agricultura. A descoberta do DNA também levantou importantes questões éticas, especialmente no que diz respeito à manipulação genética de seres humanos e à engenharia de organismos vivos. No entanto, não há dúvidas de que o entendimento do DNA transformou para sempre o campo da ciência e abriu novas fronteiras para o futuro da biologia e da medicina. Em suma, a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick, baseada no trabalho pioneiro de Rosalind Franklin, foi um dos maiores feitos científicos do século XX. Ela revelou a chave para a compreensão da vida, da evolução e da hereditariedade, além de abrir portas para avanços revolucionários nas ciências da vida. A molécula do DNA, com sua simplicidade e elegância, continua sendo a base de inúmeras pesquisas e descobertas que moldam nosso mundo hoje. Ao refletirmos sobre as 5 maiores descobertas do mundo, percebemos que cada uma delas representou um salto colossal no conhecimento humano, transformando radicalmente a maneira como vivemos, pensamos e interagimos com o mundo. Da teoria da gravitação universal de Newton, que nos deu a compreensão do cosmos e das forças que governam o movimento dos planetas, à teoria da evolução por seleção natural de Darwin, que nos revelou como a vida evolui e se adapta ao longo do tempo, essas descobertas mudaram para sempre a nossa visão do universo e de nós mesmos. Da mesma forma, a penicilina de Alexander Fleming inaugurou uma nova era na medicina, salvando milhões de vidas ao permitir o tratamento eficaz de infecções bacterianas, enquanto a descoberta do DNA por Watson, Crick e Rosalind Franklin nos deu a chave para desvendar o código da vida e entender as bases da hereditariedade. Cada uma dessas descobertas não apenas trouxe benefícios imediatos, mas também abriu novas fronteiras para a ciência e a tecnologia, criando um legado de exploração e inovação contínua. Elas nos lembram que o conhecimento é um processo em constante evolução, onde o acaso, a curiosidade e a perseverança desempenham papéis essenciais. Sejam as forças invisíveis da gravidade, os mecanismos de evolução, os mistérios da genética ou o poder de um simples fungo para combater infecções, essas descobertas moldaram o mundo moderno e continuam a inspirar novas gerações de cientistas a explorar o desconhecido. O legado dessas descobertas é claro: o espírito humano é movido pelo desejo de entender e melhorar o mundo ao seu redor, e é esse impulso que nos levará a futuras inovações e revoluções científicas.